Isso aqui é um empreendimento de dois e não de um. Eu já dei vários convites e eu sei que eu não consigo dizer que não a Renata quando ela chega no começo do ano, torce o braço e diz: você vai dar um convite sobre o quê? Ano passado eu dei o curso de gravitação para licenciatura e eu discuti com eles, almoçamos várias vezes juntos e a questão era, eu contava as coisas que ia descobrindo quando eu estudei história da gravitação e ela achou interessante e falou: por que você não faz um convite sobre isso? E eu falei: não, isso daí. Mas aí eu almoço também bastante com o Vinícius, nós colaboramos em várias coisas e aí nós começamos a conversar e vimos que seria interessante talvez tentar mostrar algumas coisas que vão ilustrar o fato que a ciência não é feita em caixinhas, que a ciência não é feita em física, gravitação, não sei o que, e por outro lado, biologia, não sei? Não. Neuro, alguma coisa, tá? Então, que a ciência é uma coisa que nós tentamos explicar a natureza e a natureza está lá fora e a gente que divide em caixinhas e essas divisões às vezes são muito artificiais. Eu vou falar 10, 15 minutos no máximo e depois o Vinícius vai entrar. E o que eu vou fazer, eu vou introduzir um problema e vou mostrar que um problema é nosso sobre gravitação. Eu tenho que fazer em 10 minutos uma história de alguns milhares de anos. Eu vou resumir um pouco. Homero e Hesíodo são dois poetas, dois escritores, ou talvez não fossem escritores, mas contavam histórias. Os primeiros que se tem registro a falar sobre alguma coisa ligada ao cosmos, à estrutura do universo. Tá? Então, isso aqui, 800 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Aí vem o matemático Tales, ele sai da poesia, né? E ele começa a descrever os 8 círculos, tem a ver com os planetas, com o Sol, com a Lua, com a Terra. Mas a Terra era um disco sobre água. Depois tem uma série de cientistas, matemáticos, astrônomos, etc., que vão fazendo contribuições pouco a pouco. Tá? E a Terra tem um suporte fixo, e aqui aparece Pitágoras, que a Terra é esférica. Por que a Terra era esférica? Qual era o motivo para Pitágoras falar que a Terra era esférica? Que os círculos são mais bonitos, né? Esse é o motivo. Pitágoras tinha a parte estética como importante na matemática, e por isso que as formas... Isso aparece de maneira recorrente em várias épocas na história da astronomia. Anaxágoras, ele percebeu que a luz da Lua era refletida do Sol, e com isso ele conseguiu explicar o mecanismo para os eclipses. Mas a Terra ainda era plana. E aí vem a escola pitagórica, que não inclui o Pitágoras, são descendentes intelectuais dele, em particular Filolaus. O Sol no centro, a Terra é um planeta, o cosmo é uma mistura, é descrito através de uma harmonia entre dados experimentais, que se não funcionar, eu estico um pouquinho a matemática, né? Estico um pouquinho os dados, mas faço tudo ficar harmônico e com isso eu tenho uma base musical para explicar o cosmos. Aí vem o que seria o canônico grego. Platão, o seu aluno Eudoxos e outro estudante dele, Aristóteles, ele tinha bons estudantes, né? Isso aí é o que vai durar durante milhares de anos como a explicação. É isso que Galileu vai ser criticado pela Igreja Católica porque ele sai fora do cânone aristotélico. Mas nós temos um sistema geocêntrico. A astronomia é uma ciência. Não sei bem o que quer dizer ciência naquela época, porque a parte experimental não é tão importante, não é? Mas faz parte do currículo do filósofo. Hoje não faz mais. Você vai na filosofia, dê uma olhada, não tem mais filosofia no currículo do filósofo. Era a quarta matéria, né? Teoria de números, geometria plana, geometria 3D, astronomia. E é independente da percepção. Eu falo isso porque isso que vai ser o tema de hoje, percepção. Né? Isso é na República, né? É uma cinemática ideal e é uma imagem distorcida
astronomia de um modelo platônico ideal de uma matemática pura. Tá? Pouco depois, Platão escreve sobre a sensação, percepção em astronomia. Em particular, ele fala de visão. E a coisa mais simples que ele fala de visão é que, bom, sem a visão não veríamos as estrelas, não haveria nada para explicar. Então a visão é central em astronomia. E a questão que vem em Aristóteles também, eu não vou falar de muita coisa aqui, mas é que o movimento é composto de coisas puras, que são movimentos circulares, que são os mais bonitos, os mais fundamentais. Na mesma época, por aí, 300 a.C., Euclides sintetiza e coloca de uma maneira ordenada as ideias geométricas, tá? Os elementos. Então, o que eu estou fazendo é o índice do que se descreve no curso de História da Gravitação. Então, eu acho que é importante levar em conta os elementos na história da gravitação, porque os elementos de Euclides são a única ferramenta que Aristarco e Eratóstenes usam, além de olhar para o céu, né? A única ferramenta que eles têm são os elementos de Euclides, e Aristarco, e o que ele escreveu aqui se perdeu, mas nós temos referência via Arquimedes, num livro que chama Arenário, onde ele queria calcular o número de grãos de areia necessários para preencher o universo, né? Ele se refere a Aristarco como proponente de um modelo em que as estrelas e o Sol permanecem fixos e a Terra revolve em torno do Sol em uma circunferência e gira com isso, e com isso você consegue ter o dia. Então, antes de Aristarco e depois de Aristarco, porque ninguém prestou atenção, algumas referências, mas não teve alunos, o Sol dava voltas em torno da Terra e demorava 24 horas para fazer isso. Imaginem a velocidade é uma fração bastante grande da velocidade da luz, se você olhar hoje em dia, se o Sol estivesse dando voltas assim. Tá? Simplesmente olhando para a Lua, para meia Lua cheia, e com geometria euclidiana, medindo esse ângulo aqui, tá? Aristarco mediu a distância relativa entre Terra-Sol, Terra-Lua, relativa ao raio da Terra. Isso é uma coisa fantástica. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, por que eu fui tão idiota que nunca percebi que dava para fazer isso? Né? O cara não tinha nada, ele tinha olhos, né? Ele mediu, falou 3 graus aqui. Ele errou nos 3 graus, a medida é ruim, tudo bem. Ele conseguiu um resultado ruim, e daí? É muito melhor que eu, que não pensei no método, não é? Eratóstenes mediu o raio da Terra. Você junta as duas coisas, nós temos a distância. A distância até a Lua, a distância até o Sol. É a primeira vez que nós podemos fazer uma medida dessas. Relógio de Sol, a diferença de ângulo que a luz faz ao meio-dia, em alguma época do ano apropriada, em 2 cidades, a algumas centenas de quilômetros de distância. Ele mediu a distância entre um pouquinho de geometria euclidiana, raio da Terra. Brilhante. Chegamos rapidamente, eu estou avançando a centenas de anos por minuto aqui, Ptolomeu, aí voltamos, esquecemos de Aristarco, esquecemos de Eratóstenes, nós temos agora um mundo em que nós temos círculos, com círculos que giram em torno de círculos, e nós temos uma composição de órbitas para poder explicar os dados. Ptolomeu faz medidas a olho nu, mas ele tem precisão de alguns graus, até fração de grau nas melhores medidas, e a composição de círculos é capaz de prever onde vai estar um planeta numa dada hora, mas ele não sabe a distância, ele não tem uma escala. Então eles chutam as distâncias até Júpiter, até Saturno, né? são arbitrárias. Cada um que faz um modelo tem uma ideia. E é interessante que todo mundo diz que a velocidade, você lê as primeiras páginas, o livro de Ptolomeu é fantástico, as primeiras 20 páginas são muito bonitas, as outras 300 páginas são excelentes para dormir, porque são difíceis de ler, tabelas de números, ele calcula cossenos e senos na mão, é um negócio chato. Mas as primeiras páginas são muito legais. Aí ele diz que, seguindo os preceitos aristotélicos,
as velocidades angulares todas, tanto nas deferentes quanto nos epiciclos, vão ser constantes. Aí você lê Copérnico, alguns milênios depois. Ah, eu consegui fazer o meu modelo com velocidade angular constante e não como Ptolomeu. Aí eu voltei, li Ptolomeu, velocidade angular constante. Aí você vê que na página 287, e não tinha computador para fazer cut and paste. Ele escreveu o livro e depois ele não voltava e mudava o livro. Então, primeiro ele fala, como Aristóteles disse, velocidades angulares constantes. Página 287, não lembro o número da página. As velocidades angulares não são mais constantes. 500, em cada 501 pessoas que escrevem sobre isso daí, falam que a velocidade angular de Ptolomeu é constante. Copérnico não. Copérnico leu até o fim e viu que o negócio... Né? Muito bem. Os árabes, sou absolutamente ignorante, assim como toda a maior parte da literatura ocidental, sobre as contribuições dos árabes, mas pelo ano 1000 começam a aparecer modelos heliocêntricos, mas não na Europa. Tá? Então eu vou pular isso daqui. E com Copérnico, o heliocentrismo chega à Europa, pode ser via os árabes, pode ser via ideias originais de Copérnico, ninguém sabe. Isso daí é uma coisa que... Né? Temos ômegas uniformes. Nós temos a grande coisa do sistema solar copernicano é que é a primeira vez que você faz um clique, aparecem escalas. Júpiter não tem um diâmetro de órbita em torno do Sol arbitrário. Ele é capaz de medir. Para ter consistência, o modelo heliocêntrico não pode ser com qualquer distância. Os modelos ptolomaicos podem ser com qualquer distância. Porque você simplesmente muda a escala e não faz diferença. Mas aqui nós temos a primeira escala do sistema solar. Nós temos uma ordem de planetas que agora é uma ordem fixa. Antes tinha chutes devido a períodos e coisas assim. Você dizia que o diâmetro escalava com o período, se ordenava dessa maneira e você tinha uma escala, uma ordem dos planetas. Mas aqui nós temos uma escala precisa e uma ordem que não pode ser alterada. Então isso daí... E se tivesse tido um telescópio, ele poderia ter tido... Já que eu sei a distância de Vênus até o Sol, eu posso fazer uma teoria sobre as fases de Vênus. Ele não tinha isso daqui. Muito bem, Copérnico heliocêntrico. Tycho Brahe avança e temos ênfase nas medidas, uma volta a um geocentrismo que faz uma média com a Igreja. Não vai ser igual a Copérnico. Então nós temos o Sol e a Lua giram em torno da Terra e os planetas em torno do Sol. Tudo bem, isso é razoável. Uma coisa interessante de Tycho Brahe, que você começa a ler, ele usava muito essa fórmula. Cosseno de A, cosseno de B, é escrito como cosseno de somas. Somas de cossenos de somas e diferenças. É interessante porque isso aqui que deu origem depois, via Napier, aos logaritmos. Então você vê que ele tinha que fazer cálculos, milhares e milhares de contas de multiplicar, então desenvolveram tabelas desse tipo, saber qual que é o produto de dois números, né? E vai uma tabela de cosseno, de arco-cosseno, tabela de arco-cosseno, junta, ele tem... São as primeiras tabelas de logaritmos, essencialmente. Mas o ênfase nas medidas, o desenvolvimento de instrumentos, leva a que Kepler, agora, ele faz modelos matemáticos que são devidos aos dados. Não são modelos matemáticos devidos a que Aristóteles falou que tinha que ser assim, que é mais bonito, que é isso daqui. Ele brincou com um monte de modelos matemáticos, mas eles não se ajustavam aos dados. Os dados precisos de Tycho Brahe, precisos agora em fração de grau, um minuto, meio minuto, 2 minutos por aí, faz com que vários modelos apresentados por Kepler ao longo de 20 anos sejam jogados fora pelo simples e brutal argumento que não batem com as medidas de Tycho Brahe. Isso é um avanço. Antes, você vê os pitagóricos, eles olhavam, bom, é mais ou menos aqui, então eu vou na beleza do modelo. Aqui, sinto muito, os dados são esses, o modelo tem que derivar daí. E nós temos as 3 leis que depois, nas mãos de Newton, viraram o que viraram.
Estou chegando ao fim da minha apresentação. Um brinquedo de criança é apontado para o céu, de repente o número de estrelas aumenta por um fator de alguns milhares. É o dia que mais se descobriu estrelas, né? Ele olhou com um telescópio, milhares de estrelas. A Lua é feita de matéria, a Lua não é feita de quinta essência. As quatro essências dos gregos e a quinta que está lá fora. Não, a Lua é feita de pedras, a Lua é irregular, a Lua tem montanhas. As medidas de Galileu das montanhas da Lua é mais precisa do que as medidas das montanhas na Terra na época. Isso é incrível, né? Tem que ser bom. Então, notem que aquilo que era terreno, a matéria aqui, está lá fora, na Lua. Júpiter é centro de um sistema solar também. Coisas que giram em torno dele. Nós temos agora centros de atração gravitacional, fora da Terra. A Terra deixa de ser o lugar natural, centro do universo que era para Aristóteles. Talvez esse aqui é o ponto mais alto da ciência, né? Conseguir falar de um sistema isolado, a partícula isolada. Se eu tenho uma partícula isolada, coisa que era impossível para Aristóteles pensar, uma partícula isolada, e ele chega à inércia. E tem mais, ele foi recentemente declarado inocente de tudo isso que ele falou pela igreja. Então, pode ir para o céu? Hein? Pode ir para o céu. Pode ir para o céu agora. Não, mas o que eu quero dizer é que notem, essa risada que nós queremos explicar hoje. Essa risada. O que nós queremos explicar hoje é por que essas pessoas eram tão bobas que nos fazem rir hoje. Talvez não fossem tão bobas. Tá? Esse é o motivo disso daqui. Opa, fui para trás. E agora chegamos, né? Dinâmica e gravitação. A partir de Newton, ninguém mais pode discordar de um sistema heliocêntrico. Tá? Quem mais? Quem vai dizer? Agora, Newton passa por cima como um trator da igreja, né? E fica difícil. E essa é a questão. Fica difícil para que vocês hoje, como estudantes da universidade, percebam quão difícil foi assimilar essas ideias. É muito fácil rir da Igreja Católica, de um monte de astrônomos da época. É muito fácil dizer, por que eles eram bobos? Por que eles não sabiam que era heliocêntrico de uma vez? Não é? Caramba. Bom, tá aí. Muito bem. No meados do século XX, uma conversa entre o filósofo Wittgenstein, que estava sempre preocupado com a linguagem, com uma assistente dele, e ele fala, por que é tão difícil que as pessoas aceitassem isso? E a estudante dele fala, é porque talvez parecesse que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra, não parece? E aí o Wittgenstein faz essa pergunta, que a primeira vez que eu vi, eu ri. O que teria parecido se parecesse que a Terra é que gira em torno do seu eixo? Notem, vocês estão, pelo que eu falei, vocês estão evitando dar risada, mas é uma pergunta que toda vez que um físico escuta essa pergunta, dá risada. Fala, olha como nós somos espertos. Teria parecido assim como é. Não é? Como pareceria se parecesse que a Terra gira em torno do seu eixo? Bom, parece... Não, porque a pergunta, e isso daí eu aprendi com Vinícius, é que, e ele vai explicar para nós agora, o que significa parecer. E com isso nós vamos mostrar, através de neurofisiologia, por que a pergunta de Wittgenstein não é tão boa assim. Por que a gente não deve rir de dificuldades que apareceram a gerações passadas. Nós vamos entender por que era difícil. E com isso, por que é tão genial Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, Aristarco, os pitagóricos. Porque é não óbvio, não trivial. Então agora eu passo a palavra aqui para o Vinícius e ele vai responder para a gente o que significa aparecer. Tá? E com isso vai ficar um pouquinho mais claro que aqueles caras não eram tão bobos assim quanto nós aprendemos na escola. Sim. O Vinícius, ele fez medicina
aqui na USP. E quando ele estava fazendo o doutorado, ele achou que era muito fácil fazer doutorado em medicina, então ele entrou na física aqui. Enquanto fazia doutorado, ele fez física. Então ele está voltando a casa aqui. E ele passou um tempo em Berkeley e é professor no ICB aqui em cima. E está sempre aqui no Instituto, visitando. Alguém tiver perguntas, ele está sempre acessível. É presidente alguma sociedade que eu não sei, é CBNEC, que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e alguma coisa assim. Então, o que eu faço com isso? Bom, boa noite a todos e, antes de mais nada, queria agradecer essa oportunidade de, como o Nestor falou, de voltar à casa, de onde também eu nunca me afastei tanto, em colaborações e tal. E a Renata, que me convidou para, junto com o Nestor, fazer essa apresentação. A ideia, como o Nestor falou, surgiu de uma conversa durante um almoço, quando ele me falou eu não conhecia essa frase do Wittgenstein, daí eu fui correndo bulgar, né, o que ele tinha falado, e encontrei algumas coisas, e realmente parece uma coisa, quer dizer, o que teria parecido se a Terra realmente rodasse em torno do seu eixo e não o contrário, quer dizer, por que os caras não perceberam isso tão facilmente como a gente hoje percebe de maneira muito óbvia? Então, a minha função aqui é tentar trazer para vocês uma eventual resposta para o Wittgenstein, quer dizer, no sentido de que o que teria parecido se realmente a Terra girasse em torno do seu eixo e não todo o universo girasse em torno da Terra, como é o que a gente percebe. Bom, isso aqui é uma coisa bem simbólica para mostrar o seguinte. Essa estrutura aqui, que a gente chama de cérebro, ou sistema nervoso central, basicamente ele tem uma função que pode ser descrita de maneira muito simples. Ele recebe informação do meio interior, ou seja, do nosso corpo, vísceras, pele, enfim, e recebe informações do meio em que a gente vive e das coisas que estão nesse meio ambiente. E, basicamente, com essas informações que são trazidas por meio de sistemas que nós chamamos de sistemas sensoriais, ou seja, aqueles que percebem estímulos no nosso meio interior e no nosso meio exterior, o sistema nervoso é capaz de organizar de uma forma harmônica, de uma forma eficiente, ações, respostas, que vão tanto agir sobre o próprio meio interior, como sobre o meio exterior. Então, ele controla a nossa pressão arterial, ele controla a nossa respiração em função de várias funções, e ele também pode fazer com que nós possamos interagir com esse meio exterior, eventualmente fugindo, ou se não tiver lugar para fugir, brigando até a morte. Quer dizer, é o famoso, a famosa resposta de luta ou fuga, que hoje a gente encontra ainda, né, infelizmente, nas nossas ruas. Então, basicamente, dando nome para essas coisas, a gente pode dizer que o sistema nervoso central, ele lida com esses dois meios a partir de uma informação sensorial que se origina nesses meios, é processada por bilhões de neurônios e produz dois tipos de respostas. Aquela que a gente chamaria de uma resposta motora, por meio dos nossos músculos e articulações, e por meio de um sistema denominado neurovegetativo, que é aquele que é voltado fundamentalmente para as nossas respostas internas, pressão arterial, respiração, metabolismo e coisas do tipo. Bom, então é um sistema de controle. Essencialmente o sistema nervoso central é um sistema de controle que nos faz, que nos dá a capacidade de nós nos adaptarmos ao meio em que a gente vive. Com isso, nós podemos dizer que a gente percebe o mundo para poder agir sobre ele. Então, normalmente, a interpretação clássica é que nós percebemos o mundo para poder responder a ele. Muitas vezes, sem se dar conta, sem nos darmos conta, que para perceber o mundo, nós também precisamos da ação. Ou seja, percepção e ação não são elementos
seriais, mas eles são absolutamente entrelaçados. Ou seja, se eu percebo, se eu quero, para agir, para pegar um objeto, eu preciso ver onde eu estou, preciso saber onde está a minha mão. Mas, para poder ver onde está a minha mão, eu tenho que olhar para alguma coisa. Então, olhar significa executar uma ação que vai me permitir adquirir uma informação sensorial. Então, percepção e ação são elementos ou processos que se sucedem temporalmente, de maneira, e não só se sucedem, mas eles são, na verdade, paralelos, e eles acabam interagindo de uma maneira extremamente eficiente, gerando a nossa capacidade de adaptação. Muito bom. Com isso, perceber o mundo e agir sobre ele não são coisas dissociadas, não são coisas estanques, mas são absolutamente interligadas e uma depende da outra. Para isso, para a gente perceber o mundo, tanto exterior como interior, nós temos várias modalidades sensoriais. Se eu perguntasse para vocês quantos sentidos nós temos, todo mundo ia responder, são 5, visão, audição, olfação, gustação e tato. São chamados sentidos aristotélicos, aquele bom aluno do Platão, que também foi, assim, talvez um dos primeiros naturalistas, né? No sentido de olhar, experimentar, ou pelo menos olhar para o mundo biológico também. Só que a gente tem mais modalidades que essas, não são só essas. Porque, por exemplo, o próprio tato que a gente tem na pele não é só tato. A gente sente dor, a gente sente frio, a gente sente calor. E mais, tem algumas que são misteriosas, que talvez a gente nem se dê conta. Por exemplo, uma chamada de propriocepção, que talvez seja a mais importante para a gente aqui hoje. Propriocepção é uma modalidade sensorial que nos permite saber como é que o nosso corpo está no espaço, do ponto de vista estático e do ponto de vista dinâmico. E isso, como nós vamos ver, é fundamental para que a gente possa agir. Ou seja, se eu falar agora para o Nestor, para o professor Pisa, levante-se, a primeira coisa que eles vão fazer, antes de levantar, se eles obviamente fossem atender o meu pedido, seria eles cruzar a perna. Ou seja, eles sabem, isso não que fosse consciente, mas ninguém vai levantar de perna cruzada. Ou ninguém vai começar a andar na hora de ir embora sentado. Para que o sistema nervoso, para que nós, mesmo que de forma inconsciente, saibamos como é que o nosso corpo está, para que a gente possa se movimentar, essas informações estáticas e dinâmicas são absolutamente essenciais instante a instante e são assim levadas ao sistema nervoso. Bom, cada uma dessas modalidades é iniciada por meio de sensores especiais, da mesma forma que para medir pressão você tem um tipo de sensor e para medir calor você tem outro tipo de sensor, do ponto de vista físico, a mesma coisa biológica. Ou seja, nós temos sensores, que são as portas de entrada das nossas percepções, cada uma dessas células ou desses tecidos absolutamente especializados em detectar um determinado tipo de estímulo. Luz, temperatura, pressão, enfim, concentração de substâncias químicas dispersas no ar ou nos líquidos e alimentos que nós ingerimos. Então, isso são chamados de receptores sensoriais. E esses receptores sensoriais, que são específicos para cada uma das suas modalidades, né, eles fazem com que estímulos, ou seja, sinais elétricos, possam ser deflagrados ao longo de fibras nervosas, no caso, cujo conjunto, um conjunto grande é chamado de nervo, e isso é levado para dentro do nosso sistema nervoso central. É assim que nós sentimos o mundo exterior e o mundo interior. Então, isso aqui representa, por exemplo, a pele. A gente vê que a pele tem vários receptores diferentes, cada um especializado em sentir algum aspecto da pressão. Pressão não é uma coisa só, ou seja, quando alguém encosta na gente, tem, na verdade, diferentes receptores medindo ou detectando diferentes aspectos daquele estímulo. E ao fazer isso, nesse receptor sensorial, que pode ser uma célula, pode ser uma terminação nervosa, o que nós vamos ter ali é, com o estímulo, uma pressão, digamos, isso aqui seria a pressão ao longo do tempo, nós temos uma atividade elétrica, uma flutuação do potencial de membrana. E dependendo da amplitude desse potencial ou dessa variação, nós temos uma atividade nervosa na fibra que vai para o sistema nervoso central. Ou seja, nós temos um sinal que se propaga. E esse sinal que se propaga é o potencial de ação. É um fenômeno não linear, extremamente complexo, cuja principal qualidade biológica é se propagar. Acontece que ao fazer isso, você tem a necessidade de codificar
o que está acontecendo aqui, agora não mais na amplitude de um potencial, mas na frequência de um sinal digital. Muito bem. Com isso, o que o sistema nervoso recebe normalmente não é uma coisa desse tipo ou desse tipo, mas são trens de potenciais de eventos tudo ou nada que chegam no nosso sistema nervoso central. O interessante é que não é necessariamente devido a um estímulo, por exemplo, isso aqui pode representar alguém que encostou na gente, ou uma luzinha muito fraquinha, que nós vamos enxergar aquilo ou vamos sentir aquilo. Porque aquilo pode causar uma alteração no potencial de membrana do nosso receptor sensorial, onde quer que ele esteja, que não alcança uma intensidade que é chamada de limiar. Ou seja, o limiar é como se fosse uma intensidade mínima necessária para produzir uma atividade que vai gerar um potencial de ação. Então, se uma pulguinha muito leve caminha na minha pele, talvez eu não sinta ela andar, porque aquela estimulação é insuficiente, quer dizer, ela causa, o estímulo existe uma força sendo aplicada, existe uma resposta local, mas aquela resposta local é insuficiente para produzir uma descarga que vai se propagar até o meu sistema nervoso central. Bom, e mais, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas o fato de, mesmo se o estímulo for suficientemente intenso para causar uma resposta lá na porta de entrada que seja supralimiar e cause atividade que vai chegar no meu sistema nervoso central, ainda assim não se garante que eu sinta aquilo. Porque agora, por exemplo, posso dar, se quem estiver prestando atenção no que eu estou dizendo, talvez esteja entendendo. Mas se alguém está aqui olhando para mim, fazendo aquela cara, mas está pensando no que vai comer depois no jantar, certamente não ouviu o que eu falei. Então, mesmo que tenha uma atividade que chega até o sistema nervoso central, né, e nós que fomos ou seremos ou somos alunos, né, sabemos muito bem como que a gente assiste uma aula e, né, olha para o professor e concorda com tudo que ele fala e absolutamente não está prestando atenção em nada. Ou está lembrando no que fez no sábado à noite, né, com o único cuidado de não deixar aquele sorriso escapar. Então, por quê? Na verdade, mais do que chegar uma informação no sistema nervoso central, é necessário que nós processemos aquilo com atenção e tudo mais, isso ainda é outro, mas é uma condição necessária, ainda que não suficiente, que a gente tenha uma atividade supralimiar para que a gente possa sentir o mundo à nossa volta. E se isso for suficiente para produzir uma descarga no nervo, isso vai chegar no nosso sistema nervoso central e vai chegar ao nosso cérebro. O cérebro, não vou entrar em detalhes, tem áreas devotadas a diferentes modalidades sensoriais, áreas visuais, áreas motoras, áreas somestésicas. Quando eu falo somestesia eu me refiro ao conjunto de informações que vem, por exemplo, da pele ou das mucosas, ou seja, tato, temperatura, dor. Isso é somestesia, aquilo que a gente sente na pele, que não é só tato. Muito bem, com isso nós sabemos como é que as coisas acontecem no nosso corpo e fora dele. E, no entanto, uma das variáveis fundamentais no nosso mundo, já que a gente não é céssio, já que nós não somos um jatobá ou uma samambaia, é o fato de nós nos movimentarmos. Ou seja, a nossa ação só faz sentido, ou seja, nós emitimos ações porque, em geral, essas ações produzem movimento. Mesmo que essa ação seja a ausência de movimento. O interessante é que não só nossas ações produzem movimento, como movimentos são percebidos, nós percebemos movimento. A questão é fundamental para qualquer organismo, pelo menos num certo nível, saber se o movimento que ele está percebendo foi gerado por ele próprio, ou seja, o que ele está percebendo aqui é uma reaferentação do que ele mesmo produziu, ou se é um movimento alheio, é um movimento no mundo que nos cerca. Para isso, vamos dizer assim, ao longo do processo evolutivo, foram se desenvolvendo sistemas sensoriais que são fundamentais no sentido de detectar e processar as informações de movimento que nós mesmos geramos. E aí a propriocepção é uma das mais importantes. Voltando então agora à propriocepção, nós podemos perguntar como é que a Daiane dos Santos sabe que ela está num determinado movimento a qualquer instante. Bom, a resposta óbvia é porque ela abre os olhos e vê que ela está se mexendo, que ela está rodando, que ela está... Quer dizer, a visão certamente é
aquilo que, para nós primatas, né, nós somos primatas, e para os primatas metade do cérebro é visual. Então a visão realmente é fundamental para nós. Acontece que não é só visão, embora a visão seja fundamental. E como que a visão ajuda? Porque ela pode gerar aquilo que se estuda muito em fisiologia, os fluxos ópticos, ou seja, isso aqui é o que a gente mais ou menos vê se você anda para frente. O que você vê é um fluxo óptico que se expande de um ponto ao qual você se direciona, certo? E se você se afasta, você tem agora um campo vetorial convergente. Se você roda a cabeça, você tem agora alguma coisa que é um campo paralelo. Então, curiosamente, ou fundamentalmente, nós temos áreas do nosso cérebro capazes de detectar e processar e computar o fluxo óptico gerado por movimentos próprios, para que esses movimentos possam ser, digamos assim, comparados, ou pelo menos se o sistema nervoso possa se decidir se aqueles movimentos são próprios ou não. Mas veja, como é que a gente sabe que sou eu que estou andando, ou é o mundo que está andando em direção a mim? Só pela visão é absolutamente ambígua essa informação. Ou seja, a visão, exclusivamente ou isoladamente, não nos permite saber se sou eu que estou andando ou se é o mundo que está andando de uma forma coerente ao meu redor. Para dar outro exemplo, aqui um pombinho andando, isso aqui seria um fluxo óptico gerado pela paisagem que passa por ele. A questão é, se a visão sozinha é uma informação ambígua, como é que a gente faz essa vamos dizer assim, essa desambiguação, talvez? Ok. E aí vem as demais modalidades que são fundamentais para isso. Na verdade, quando a gente anda, nós não estamos só vendo que nós estamos andando, nós estamos sentindo proprioceptivamente no nosso corpo que nós estamos andando. Nós estamos sentindo na pele que nós estamos andando e nós estamos sentindo até na audição que nós estamos andando. Um exemplo que eu quero citar é o seguinte: quando você anda, você vê o mundo passar, mas você sente os seus braços se mexerem e a cabeça se mexer, como eu vou mostrar agora. Mas você sente o chão também. E se a gente não se dá conta disso, mesmo que você não esteja prestando atenção, imagina naquele momento em que o Nestor quase causou uma tragédia, ela está por pouco aqui, porque eu acho que quase desligou, né? Se eu estiver andando e de repente, sem me dar conta, e num certo momento eu chego e piso aqui, no primeiro instante em que meu pé não encontrar o chão, eu vou ter alguma reação antes de encontrar o próximo nível. Ou seja, eu vou ter uma resposta, ou seja, meu sistema nervoso está sabendo, está esperando que eu sinta o chão no próximo passo. E se eu não sentir esse chão dentro de uma janela temporal específica, e isso eu não estou sentindo com nenhuma outra modalidade sensorial que não a pressão na sola do meu pé. Por isso que quem, por exemplo, pacientes que têm diabetes ou qualquer coisa que tem uma diminuição da intensidade sensorial, da sensibilidade na planta do pé, tem problemas de marcha. Ele não tem problema nenhum motor. O problema é sensitivo. E a própria audição, um exemplo que eu gosto de dar em sala de aula, é o seguinte: você está voltando para casa à noite, sozinho, andando, com um sapato de salto e escutando toque, 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 toque. Tudo bem, você está escutando, mas você não está dando bola para aquilo, a não ser que de repente comece a acontecer o seguinte: o que você ouve e o que você faz começa a ficar um pouquinho discrepante, ou seja, toque, toque, toque. Se ocorrer uma defasagem entre o que você ouve e o que você está fazendo, você vai começar a pensar: poxa, eu acho que eu não estou sozinho indo para casa, tá certo? E nessa hora você deve começar, principalmente se começar a escutar toque, 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 é bom você tentar acompanhar na mesma sequência. Então a audição, mesmo que não seja diretamente ligada a essas informações, ela é mais uma fonte nesse conjunto multissensorial de informação que nos serve para saber como é que nós estamos. E falando de propriocepção, nós temos a muscular, ou seja, o músculo tem sensores que medem o comprimento dele, a velocidade de encurtamento, a força de contração que ele está fazendo. Mas como que a gente é complicado? Nós somos um robozinho de bom nível, ou seja, não é uma... As articulações, todas as nossas articulações são inervadas, ou seja, eu sei se meu braço está flexionado, se ele está estendido, se ele está se fechando, se ele está se abrindo.
E uma informação fundamental, muito antiga filogeneticamente, é a vestibular, ou seja, localizada na nossa cabeça, no ouvido interno, aqui está o ouvido, a orelha, aqui o conduto auditivo, e nessa região, imersa no osso temporal, no osso do crânio, nós temos um conjunto bastante bonito e elaborado de estruturas, parte devotada à audição, como está aqui a cóclea, um caracol, mas não é o que eu vou falar agora, e outra que são canais, bambolês, chamados de canais semicirculares, né? E por esse aspecto labiríntico foi chamado de labirinto, e que está representado aqui nessa foto. Isso aqui era um pombo. Isso aqui eu estudei na minha tese de doutorado, eu que dissequei esse pombo e tirei o cérebro dele. Isso daqui é onde está o cérebro, essa aqui é a cavidade craniana desse animal. E isso aqui, na verdade, está imerso no osso temporal. O osso temporal é que nem uma esponja dessas de lavar prato. Esponja toda cheia de trabéculazinha, só que em vez de ser molinho, que nem a esponja de lavar prato, é óssea. Isso aqui está imerso naquele osso, vai quebrando aqueles ossículos e você disseca os canais semicirculares. Se a gente olhar isso em maior proximidade, a gente vê que esses caras aqui formam, na verdade, uma base vetorial. O que eles fazem, esses canais semicirculares, eles são preenchidos por um líquido, e quando a cabeça roda num eixo que coincide com o eixo de simetria de um desses arcos, o que acontece é um deslocamento relativo entre o osso e o líquido que preenche. Com isso, você tem uma força que se estabelece numa região dentro do canal, chamada cúpula, e essa pressão feita por esse líquido na cúpula leva à sinalização de que a cabeça está rodando numa daquelas direções. E por que 3? Eu não preciso dizer isso para vocês, certo? Na verdade, essa base ela é até supradimensionada, porque nós temos dois, uma de cada lado. E eles funcionam em sinergia, ou seja, eles funcionam quando você roda a cabeça, você ativa maximamente um canal e você inibe o do outro lado e vice-versa. Então você tem até uma redundância na informação originada, porque você tem isso daqui do lado direito e uma coisa simétrica do lado esquerdo. Em geral, eles são mais ou menos ortogonais. O interessante, que é, voltando àquela história do limiar que eu falei agora há pouco. O limiar é o seguinte, isso daqui, obviamente, o modelo para esse troço aqui, o modelo clássico, não aproximado, é um modelo de pêndulo de torção, e é um pêndulo, na verdade, fortemente amortecido. Claro que o que faz com que ele seja ativado é uma aceleração angular. E a aceleração é muito variável, essas medidas são muito difíceis de você saber com precisão, mesmo no ser humano, mas na literatura o que tem em torno de ordem de grandeza é que o limiar se estabelece em torno de 0,1 grau por segundo ao quadrado. Ou seja, essa é a menor aceleração necessária para que você tenha uma ativação do canal semicircular. Ou seja, e é claro, que qualquer rotação da cabeça em qualquer eixo, qualquer que ele seja, arbitrário, vai ativar pelo menos um desses canais e, portanto, vai ser sinalizado. E debaixo desses canais, na base, que não dá para ver no pombo, aquilo era um pombo, não sei se eu falei para vocês, né? Nós temos duas outras estruturas que são especializadas em detectar não movimentos de rotação, mas acelerações lineares, tanto no plano horizontal como acelerações verticais. O triclo e o sacro. Ou seja, com isso, olha que interessante, a gente fecha todas as possibilidades. Ou seja, qualquer movimento de rotação e translação da cabeça vai ser percebido por esse sistema. Só que isso aqui não é um autorretrato, tá certo? Na verdade, eu acho que eu tirei essa foto um dia que o professor Caticho estava subindo a escada lá no ICB. E aqui representa os canais horizontais, só para dar um exemplo. E aqui uma rotação no plano horizontal, mostrando a ativação de um lado e a inibição do outro. Isso aqui representam potenciais de ação sendo produzidos aqui no nervo vestibular. O interessante é que essa rotação permanece por muito tempo, como o que o canal detecta é a aceleração, em algum tempo, se essa velocidade se torna constante, você tem agora o líquido, a endolinfa e o canal movendo-se agora em um solidário ao outro, ou seja, não existe mais movimento relativo. Então, depois de uns 20 segundos, o que acontece é que esse 20 segundos é aproximado,
desaparece a atividade de um lado ou de outro. Então, eu até poderia fazer, não trouxe uma cadeira, cheguei atrasado, mas se nós colocarmos alguém aqui, a gente faz em aula isso, põe um aluno, em geral, para rodar na cadeira, se você pedir para ele fechar os olhos e rodar essa cadeira durante um certo tempo, depois de um tempo ele vai levantar a mão, se ele for instruído a levantar a mão quando a rotação tiver cessado. Ele vai ter a impressão que a rotação cessou. E aí você pede para ele abrir os olhos, daí ele abre os olhos, vê que está rodando, em geral ele tem até um certo desconforto, porque para ele a sensação proprioceptiva é que ele estava parado. E agora, vamos tentar responder a pergunta do Wittgenstein. Eu devo ter errado nas contas, tá certo? Então eu peço desculpas aqui se vocês perceberem erro, mas na verdade, errar nas contas é secundário, porque a essência não vai mudar, que é o seguinte: a velocidade angular da Terra é em torno disso daqui, 0,004 graus por segundo. O que acontece se nós colocarmos alguém no polo, rodando? Ele está rodando, ele vai ativar canal semicircular, vai. Mas a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: se ele estiver lá no polo, em pezinho, rodando, 20 segundos depois que ele estiver rodando, ele vai sentir o quê? Nada. Mas, poxa, ele pode deitar. Se ele estiver deitado, ele está ativando. Quem está horizontalizado, quando ele está deitado, são os canais verticais. E os canais horizontais estão em pé. Certo? Ele está deitado agora. Então aquilo que é horizontal fica vertical, sacou? Bom. Mas aí ele está adaptado. Mas o que acontece se ele levantar rapidinho? Se ele levantar rapidinho, o canal horizontal que estava vertical, que não estava sentindo nada, porque a rotação, o vetor que representa essa rotação não ativava em nada o canal horizontal, mas na hora que ele levantar, o canal horizontal vai ficar horizontal. E aí vai ter uma aceleração angular. Acontece que quão rapidamente o indivíduo levanta? Talvez ele levante em 1 segundo para levantar da cama. Dependendo da hora, às vezes são 10 minutos, né, para a gente conseguir levantar, meia hora. Mas digamos que ele levantasse em 1 segundo. Se ele levantasse em 1 segundo, a aceleração angular seria... tá certo isso? Acho que eu errei na conta agora. Ah não, sim. 1 segundo seria exatamente isso. 0,04 graus por segundo ao quadrado. Se ele levantasse num décimo de segundo, seria ainda 0,04, sendo que o limiar é 0,1. Então, mesmo que alguém levantasse no polo com uma velocidade muito rápida, ou seja, em 100 milissegundos, o que é muito rápido, 100 milissegundos é um tempo muito, muito rápido. Ninguém levanta da cama em 100 milissegundos. Ele não tem, a aceleração angular sobre o canal semicircular não chegaria no limiar necessário, estaria quase que uma ordem de grandeza abaixo. O que acontece agora se o indivíduo estiver no equador? Se ele estiver no equador, ele está agora submetido a uma força, além de uma força de rotação, que continua sempre na mesma direção, ele está submetido agora a um movimento translacional. Então ele vai ter uma força fictícia, que seria a força centrífuga, né, no caso uma aceleração centrífuga, que se eu não errei nas contas, no equador, seria em torno disso daqui, 0,03 metros por segundo ao quadrado, que é uma fração da aceleração da gravidade. Se ele estiver no polo, não tem isso. Então no polo não tem essa aceleração centrífuga. No equador tem e ela é máxima. Em qualquer outra região, ela depende de um cosseno da latitude e vai ser alguma coisa intermediária. Acontece o seguinte, aqui ele não vai sentir essa aceleração. Por quê? No equador. Porque agora, o sacro e o triclo, aqueles que percebem acelerações lineares, eles estão constantemente percebendo uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Quer dizer, ele vai ter agora 10 metros por segundo ao quadrado para um lado e 0,034 para o outro. Ou seja, nada. E, claro que ele não vai perceber essa diferença. E mesmo quando essas acelerações da gravidade, G, e a aceleração centrífuga não estiverem alinhadas, ela vai ter uma intensidade menor, e nós vamos ter então agora algo que é quanto? 0,02 metros por segundo ao quadrado, que é 1 milésimo, da ordem de grandeza de 1 milésimo da aceleração da gravidade. Ou seja, abaixo do limiar de fricção dessas estruturas sensoriais. E o que os caras estavam acostumados, assim, qual era a velocidade para esses caras na época? O máximo era fazer corrida de biga, como Ben-Hur, o Charlton Heston, correndo a 50 km por hora, tá certo? Isso, na verdade,
não passa disso. No entanto, veja, olha a comparação que eles tinham. Nessas condições, se ele tiver uma velocidade de 15 metros por segundo, que é mais ou menos um pouco mais que 50 km por hora, que é a velocidade de um cavalo. No Coliseu, que tem uma dimensão, a arena interna tem mais ou menos essas dimensões. Se a gente pegar o valor até maior e considerar um raio de 44 metros, nós vamos ter uma aceleração, uma força fictícia uma aceleração centrífuga da ordem de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aí sim a ordem de grandeza é equiparável a G. Ou seja, na carroça ou na biga ele sente alguma coisa que é comparável pela sua informação labiríntica. Mas fazendo movimentos, ou seja, em posições na Terra, o efeito é 1 milésimo ou frações de milésimo menores. E para encerrar, só comentar mais um efeito que poderia ser eventualmente significante. Digamos que ele tivesse no Equador fazendo flexão. Certo? Se ele estiver fazendo isso, ele vai ter agora um deslocamento ao longo do raio de rotação dele. E isso, considerando um raio da Terra de 6.400 quilômetros, ele vai ter uma aceleração da ordem de 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, novamente uma aceleração que poderia e vai agir nos órgãos otolíticos, ou seja, vai agir no sistema vestibular, mas abaixo do limiar de sensação. Então veja só, essas informações todas, se a gente comparar isso com a biga, se o Charlton Heston tivesse um movimento de cabeça enquanto ele está fazendo a curva na sua biga, o que acontece? Ele vai ter uma aceleração agora, lembrem, essa daqui é de, não precisa ainda, não acabou. Aqui na Terra, uma aceleração da ordem de 10 a menos 4, e na biga da ordem de 10 a menos 1, ou seja, 1000 vezes maior. O que significa isso? Que para o dia a dia dos nossos antepassados, o sistema vestibular, que nem evoluiu para andar de biga, certo? Porque ele evoluiu muito antes disso acontecer, mas as informações, comparativamente do dia a dia, eram muito mais intensas, da ordem de 1000 vezes, de 3 ordens de grandeza maior, do que aquelas produzidas pela rotação da Terra. Ou seja, se nós considerarmos agora uma eventual resposta para o Wittgenstein, quer dizer, o que teria parecido se parecesse que a Terra gira em torno da Terra? Ou seja, que a Terra gira em torno do seu eixo. O que teria parecido se isso parecesse assim, é na verdade o que eu chamei de uma sinfonia sensorial. Ou seja, nós teríamos informações visuais, táteis, proprioceptivas, e todas elas levando a uma conclusão de que é aquela que nós estamos num referencial não inercial, que nós estamos nos mexendo, como quando a gente está chacoalhando no metrô ou no automóvel e tudo mais. Ou seja, se nós tivéssemos a sensação, para que nós tivéssemos a sensação de que a Terra está girando em torno do seu eixo e não o universo girando em torno da Terra, essas informações táteis, proprioceptivas e outras teriam que fazer parte dessa sinfonia sensorial. Como só a informação visual era disponível e as outras eram ou abaixo do limiar ou absolutamente dentro da ordem do ruído daquela informação sensorial, elas eram absolutamente negligenciadas. De tal forma que só com a informação visual, a conclusão lógica para a qual nós tivemos milhões de anos de evolução nos informando é o mundo, é o universo que gira em torno da gente e não a Terra que gira em torno do eixo. Muito obrigado.